E aí, pessoal, uma nova manifestação e muitas informações na entrevista de Denis Abraão à Rádio Guaíba. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio tem muitos assuntos pendentes, né? Muitas situações que precisam da nossa análise e, sobretudo, quando existe a palavra oficial. E Denis Abraão conversou hoje pela manhã, neste domingo, com a Rádio Guaíba. E em cima desse posicionamento colocou algumas informações novas para a gente discutir em pontos importantes e a gente vem conversando. Alguns, inclusive, que geram uma certa apreensão do torcedor e tenho certeza que também dos dirigentes aí. Tem o Jean-Pierre, tem possibilidades de contratação, tem o que o Grêmio pensa sobre o Campeonato Gaúcho e, de fato, como será a nossa pré-temporada e a utilização dos jovens. Vamos começar com o Jean-Pierre. Vamos lá. Sobre esse assunto que hoje virou uma novela, Denis Abraão fecha a porta. Olha só. O Jean-Pierre precisa de novos ares. Acredito que ainda hoje tomaremos a decisão se ele irá para o Atlético Paranaense, para a Turquia ou para algum outro clube. Ou seja, retomado, vocês lembram do vídeo que eu fiz ontem? Da retomada do negócio Furacão, do negócio Atlético Paranaense. Retomou esse negócio. E Denis Abraão, ele fala na reabertura, porque em tese só estava valendo a Turquia, coloca uma terceira possibilidade, mas é importante a gente avaliar que neste caso aqui, não existe, pelas palavras do vice-presidente Denis Abraão, não é por outra qualquer palavra, pela palavra do vice-presidente Denis Abraão, não existe nenhuma possibilidade da permanência. Vocês lembram que surgiu, se não for tal... Não, o Grêmio não cogita a hipótese de permanência do Jean-Pierre em 2022. Então é ou o Atlético Paranaense, ou a realidade da Turquia, que é um pouco diferente para o Grêmio, ou um terceiro clube que possa surgir em meio a essa negociação, que aparentemente parece ter. A gente vai ter a definição do Jean-Pierre, portanto, nas próximas horas. Talvez hoje ainda, como imagina Denis Abraão. Domingo. Não acredito que hoje oficialmente a gente tenha alguma coisa, mas amanhã nós vamos ter. Para onde vai Jean-Pierre? Continuo dizendo, reabriu o Paranaense e isso pode ser, para mim, o destino natural e seria o mais lógico e o mais inteligente do Jean-Pierre. Algo que ele acabou fazendo aí, algum tipo de pressão para tentar ir para a Europa, não sei se pode ser bom. Vamos ver se surge alguma outra coisa, mas o fato, e essa é a notícia em cima da frase dele, aqui não. Isso está definido por Denis Abraão. Sobre a busca de novos reforços, Denis Abraão também coloca um ponto final. Por enquanto, paramos. Utilizaremos jogadores da transição e das categorias de base para suprir deficiências que possam vir a acontecer. Lembrando que o Grêmio perdeu o Jonathan Robert e se abriu uma discussão porque o Sérgio Vasquez, o diretor de futebol, disse: agora a gente vai avaliar, é de sopetão, a gente esperava tanto por ele e tal. Mas Denis Abraão fecha a porta, fechou, não tem zagueiro, não tem lateral reserva, não tem homem de lado, não tem meia, não tem nada. Paramos, palavra dele, por enquanto paramos. Utilizaremos jogadores da transição e das categorias de base. Esse é um ponto interessante. Eu cogito, ou cogitava até ouvir essa frase, que o Grêmio poderia utilizar os jogadores da transição. Não imaginei que pudesse estar no radar do Grêmio jogadores do sub-20, da base especialmente, que estava toda ela lá em São Paulo, porque lá tem de 16, de 17, de 18, de 19. Ou seja, a elite, em tese, dos jogadores do Grêmio estavam lá. Por exemplo, Iago, Natan e Cauã Kelvin com 16 anos ainda. Mas estavam lá. Então, em cima disso, me parece que abre aqui um ponto de interrogação. Vou tentar buscar essa informação aqui, que para mim é novidade. Quem eu imaginei que fossem os jogadores que poderiam estar no radar do Grêmio, do time principal?
O Felipe Albuquerque, acho que é ele, mas já não cogito, já não descarto qualquer possibilidade do Lucas Cauã aparecer por aí. Não descarto. Aí tu tem zagueiro, será que pode utilizar os dois? Lembrando, o Grêmio precisa de zagueiro. Lateral esquerdo, o Grêmio tem 2. Volante, o Grêmio tem vários. Acho que não vai usar agora do time, eu tô considerando, do time do Sub-20. Aí, do meio pra frente, tu tem o Cauã Kelvin. Será que o Grêmio utilizaria um jogador de 16 anos agora? O Grêmio tem que dar rodagem para esse menino, ele não pode ficar no profissional sem jogar. Mas abriu-se sim uma porta aqui e a gente vai ter que avaliar. A frase é, utilizaremos jogadores da transição e das categorias de base. Então eu tô curioso para saber quem pode aparecer no time principal ou no grupo principal nestes próximos movimentos. Porque tem uma outra informação que a gente precisa colocar aqui também, que vale e é importante, e mais uma vez, Denis Abraão reiterou. Pré-temporada começou dia 10 e termina dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro é bastante tempo. O Grêmio estreia 26. E ele vai manter esse trabalho em ritmo de pré-temporada. Então o Grêmio deve ter o maior número de jogos utilizando jogadores menores, jogadores da transição e agora, com essa informação, das categorias de base. É muito interessante que a gente avalie isso, porque isso pode modificar algumas situações. E Denis Abraão fez questão, por exemplo, de dar moral para o gauchão. Olha o que ele disse. O gauchão vale muito. Pela sua história, o Grêmio tem a obrigação de chegar na final em qualquer competição. Ou seja, já bota também a necessidade do Grêmio de lutar pelo título. A gente estava muito vinculado à questão da nossa obrigação do ano, que é a Série B. A nossa obrigação, nosso principal objetivo é subir. Ponto. Ninguém discute isso, certo? Dito isso, a gente vai para o que tem o Grêmio de força no Gauchão, que tem o Grêmio de força também na Copa do Brasil, que são as 3 competições que o Grêmio tem pela frente. Então, em cima desse posicionamento, Denis Abraão bota, nós vamos jogar para ganhar. Nós vamos jogar para ganhar. E, ao mesmo tempo, define que o time vai utilizar praticamente toda a primeira fase para fazer a pré-temporada. O Grêmio precisa desses meninos de forma forte e contundente. Vai precisar cada vez mais da força da base. E nós vamos ver. Nada de reforço. GPR não fica e o Grêmio tem mais um passo aí. Gostei da entrevista. Muitas informações por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.